Gênesis 34, irmãos, continuando a meditação que temos feito no livro de Gênesis. Como eu disse na semana passada, eu acho que só mais uns 5 meses, 6 meses a gente termina o livro de Gênesis, se eu estiver fazendo os cálculos corretamente. Gênesis capítulo 34, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Ora, Diná, filha de Lia, dera à luz a Jacó. Diná, filha de Lia, que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhe Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco. A terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: achei eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e dareis o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor, e lhe disseram: não podemos fazer isto, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, e tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco, e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvides a vós, e vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Hamor e a Siquém seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar com eles, como eles são circuncidados. Seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã, como se fosse uma prostituta? Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Pai, nós buscamos a Tua presença, meu Deus, porque sabemos que a Tua palavra, Pai, é o que necessitamos, Deus.
muito mais do que pensamos, Senhor, muito mais do que qualquer outra coisa, Pai, que nós imaginamos ser necessário à nossa vida. Tua palavra, Senhor, ela possa nos alimentar a alma, possa nos transformar, Deus, possa nos guiar. E nós, meu Deus, buscamos ao Senhor, Pai, confiando que o Senhor fará, Pai, esse milagre, que o Senhor operará poderosamente em nosso meio nesse momento, Deus, porque o Teu povo está reunido, Senhor, porque estamos aqui reunidos no Teu santo dia, Pai, diante da Tua santa palavra. Clamamos para que no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Tem misericórdia de nós oramos a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvida, um dos maiores problemas da humanidade é a omissão. Tem uma frase de Martin Luther King muito conhecida que ele diz: o que me assusta não são as ações dos maus, mas o silêncio daqueles que se dizem bons. E realmente a omissão, irmãos, é um pecado que ele é o que dá espaço para que vários outros pecados sejam praticados. Porque se não houvesse a omissão, irmãos, então os ímpios eles estariam muito mais temerosos de cometer os seus pecados e de fazer tudo aquilo que está no seu coração. Mas hoje em dia as pessoas elas colocam para fora tudo aquilo que elas intentam, elas desejam, porque elas não têm vergonha ou medo de que alguma consequência elas irão sofrer daquilo de mal que elas estão fazendo. E veja que o problema, irmãos, que nós vemos nesse texto aqui, maior do que qualquer outro problema, um texto tão terrível, irmãos, que fala de coisas tão terríveis, mas que está na palavra de Deus. E o interessante, irmãos, é que os pecados terríveis que são praticados aqui não são o foco do texto. O texto do começo ao fim, ele está focado na omissão de Jacó. Jacó que é um personagem que nós temos acompanhado já há bastante tempo. Nós temos meditado no livro de Gênesis desde o início e Jacó é o personagem principal, se assim a gente puder falar, não talvez na questão de importância, porque com certeza nosso Senhor Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia, mas Jacó é o personagem central que vai ter mais tempo de cena, se assim a gente puder falar, mais capítulos falando a respeito dele e da sua vida, e ele serve como um exemplo de quem nós somos, de como, irmãos, que nós somos pecadores e necessitamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê que Jacó, ele pode confiar em Deus, porque Deus prometeu para ele que cuidaria dele desde antes dele nascer. Mas ainda assim, Jacó escolhe viver pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, pelo seu engano, ao invés de confiar no Senhor Jesus Cristo, ao invés de confiar nas promessas de Deus, para que ele possa então usufruir de paz e de alegria nessa vida. E a gente viu então nos últimos capítulos, irmãos, confrontos e batalhas que Jacó ele vem enfrentando. Em primeiro lugar, a gente viu que ele estava saindo lá de Padã Arã, onde ele tinha ido para poder se casar, encontrar uma esposa. E quando ele está saindo, a saída dele é conturbada. Ele briga ali com o seu sogro, com o seu tio Labão. E eles saem dali quase que morto, Deus apareceu para proteger Jacó. E então ele consegue se livrar, Deus dá esse livramento a ele do seu sogro Labão. Mas acontece que logo então, em seguida, ele recebe a notícia de que o seu irmão está vindo na sua direção, está à procura dele. Seu irmão que era o seu maior inimigo de todos, assim Jacó pensava. E então ele vai buscar o Senhor e Deus aparece para ele. E Deus vai lutar com ele. E ele passa a noite, a madrugada toda lutando com Deus. Então no outro dia, logo de manhã, quando ele levanta os olhos, então aparece o seu irmão Esaú e ele tem que enfrentar o seu irmão. Só que diferente do que ele pensava, que o seu irmão seria o seu maior inimigo, na verdade, o seu irmão o recebeu com um abraço, com choro e com beijo. E veja, irmãos, porque depois que você enfrenta o Senhor, depois que você é confrontado com Deus, depois que você entende que o seu maior problema, o maior problema da sua vida é quem você é, e você precisa se resolver com Deus, então fica muito mais fácil nós enfrentarmos todas as outras dificuldades da vida. No entanto, vejam, irmãos, o texto do capítulo passado, do capítulo 34, do capítulo 33, termina com Jacó, ele indo habitar em Siquém, essa região aqui onde todos esses fatos vão acontecer, aqui do capítulo 34. Se a gente for parar para pensar, na verdade, Jacó não deveria estar habitando ali. O texto diz que ele comprou uma terra ali, de fato ele fez um altar ali para adorar a Deus, mas a promessa, o juramento, o voto que ele tinha feito com o Senhor é que quando ele voltasse para a terra prometida, quando Deus o trouxesse de volta para a terra dos seus pais, ele deveria se encontrar com Deus em Betel,
o local onde Deus apareceu para ele. Mas ao invés disso, Jacó ele foi e comprou uma terra ali em Siquém, e ele então faz um altar ali. É como se ele estivesse dando o jeito dele, irmãos. É como muitas vezes eu e você a gente faz. A gente vai adorar a Deus, a gente quer viver para Deus, mas é do nosso jeito. Então ele vai fazer um altar, vai adorar a Deus, mas não no local onde tinha sido combinado com Deus, onde ele tinha prometido a Deus que ele faria. E ele então passa mais tempo do que deveria habitando nesse local. E as consequências disso, é exatamente isso que nós vemos aqui no capítulo 34 de Gênesis. Veja então, irmãos, o capítulo começa falando a respeito de Diná, a filha que Lia dera à luz a Jacó. Provavelmente, irmãos, Jacó ele teve outras filhas, só que a Bíblia não relata os nomes delas, mas mais na frente nós veremos que quando Jacó está falando a respeito de José, o seu filho, ele vai falar, olha, os filhos e as filhas de Jacó. Então provavelmente ele tinha mais do que apenas Diná como filha. Só que Diná é a única filha que está registrado lá, quando vai falar dos filhos que nasceram a Jacó, justamente para ter um contexto, nos dar um contexto dessa história que ia ser relatada aqui no capítulo de número 34. Então diz que essa filha específica, Diná, que era filha de Lia, ou seja, era a filha da esposa que Jacó ele não amava, né? Ele amava a irmã de Lia, que era Raquel. Diz que ela saiu para ver as filhas da terra. Ou seja, eles moravam ali na região de Siquém, mas eles moravam afastados, eles moravam no acampamento deles. E ela então, essa moça, essa filha de Jacó, que tinha aqui por volta dos seus 12 a 15 anos de idade, ela saiu então para conhecer a terra. Isso não era normal, irmãos. Naquela época não tinha polícia, naquela época não tinha, né, esse tipo de coisa que protegesse as mulheres ou qualquer outra coisa do tipo. É difícil até para um homem sair sozinho naquela época, quanto mais uma mulher e ainda mais tão moça aqui, quase uma criança, saindo sozinha. E então ela sai, o texto nos diz que ela sai para ver as filhas da terra. Só que na verdade o versículo seguinte diz, mas ela não viu nada. Na verdade quando ela chegou lá, ela foi que foi vista. Veja o texto diz, ela saiu para ver as filhas da terra, o versículo 2 diz, mas viu a Siquém. Ou seja, o homem principal ali daquela cidade, que inclusive a cidade tinha o nome dele, de tão importante que ele era ali naquele local. E a gente vê, irmãos, que o que acontece é que, de fato, esse homem, ele comete um pecado terrível aqui contra a filha de Jacó. Ele violenta ela. Veja, o texto diz que ele é filho do Eveu Rabor, que era o dono lá, o príncipe daquela terra, e tomando assim a possuiu e a humilhou. Vejam, irmãos, nada justifica um pecado terrível. Nada justifica um pecado terrível como esse, né? A gente não pode aqui colocar a culpa do pecado na moça que saiu, por mais que ela tivesse errada em sair. A gente não pode colocar a culpa do pecado que ele praticou em Jacó, por mais que Jacó ele deveria ter a responsabilidade, irmãos. Como todo pai tem a responsabilidade, todos os pais, mas principalmente o homem, ele tem a responsabilidade pela sua família e principalmente deve proteger as suas filhas. Mas nada disso justifica ou diminui o pecado desse homem aqui, desse perverso aqui, que fez isso com ela. Só que, veja, irmãos, veja que loucura o pecado como ele é praticado no meio do mundo. O texto diz que ele violentou ela, ele humilhou ela, e em seguida ele se apaixonou por ela. Veja, irmãos, que loucura. Como é que você é capaz de cometer um pecado contra uma pessoa e depois você quer estar com aquela pessoa para sempre, você quer amar aquela pessoa para sempre, e você quer agora falar coisas bonitas para aquela pessoa, como o texto diz aqui, que ele amou a jovem e falou-lhe ao coração. Veja, irmãos, o texto aqui não está falando que ele amou ela de verdade, nem que falou ao coração como falou realmente palavras que um homem deveria dizer a uma mulher. Pelo contrário, o versículo aqui está sendo dito na perspectiva de um homem perverso, que acha que está tudo bem, ter violentado uma moça e depois ele resolve o problema dizendo, não, mas eu vou casar com ela, mas eu amo essa moça de verdade. Veja, irmãos, eu lembro que eu ouvi uma vez um pastor falando, eu fiquei escandalizado da primeira vez que ele falou isso, e hoje eu, como pai, principalmente, eu consigo entender exatamente o que ele falou e concordo com ele plenamente. Ele disse assim, olha, perguntaram para ele, o que é que ia acontecer, o que é que você ia fazer se sua filha, o namorado da sua filha, ou um rapaz por aí na rua, ele engravidasse a sua filha. Ele disse, eu ia pegar minha filha, ia levar para casa, eu não ia deixar ela casar com ele, não. E na hora que eu ouvi isso pela primeira vez, eu disse, mas que absurdo, né? Porque na cabeça a ideia comum é que o casamento, ele vai corrigir o pecado anteriormente cometido, vai resolver o problema. Ele disse,
Se ele não respeitou minha filha, quando ela estava debaixo da minha autoridade, e eu podia protegê-la dele, como é que eu vou confiar que ele vai proteger a minha filha, se agora ele que vai ser a autoridade, que vai ter que ter a responsabilidade de cuidar dela? Ele disse, então eu não deixaria não ele se casar com a minha filha. Veja, o homem perverso, ele acha que ele vai resolver um problema com o outro, com um casamento que não vai ser um casamento saudável, com um casamento que não vai ser um casamento santo, com um casamento que, veja, qual seria o tratamento que essa moça vai receber como esposa desse homem aqui, irmãos? Mas ele, na cabeça dele está tudo bem. Ele disse que amou a jovem e para ele está tudo bem, ele vai resolver o problema. Como é que ele resolve o problema, irmãos? O texto diz que ele vai falar com o seu pai, ele vai chegar para o papai dele, porque ele não é homem suficiente para ele mesmo resolver os problemas dele. Ele vai e fala com o pai dele, e ele diz para o pai dele, consegue-me esta jovem para esposa. E a forma que ele fala aqui, irmãos, principalmente no texto original, a forma que é descrito aqui, não é um pedido que ele está fazendo, papai, ajeita isso para mim, resolve isso para mim. É como se fosse, de fato, irmãos, um menino mimado que está acostumado a ter tudo que ele quer e agora ele gostou desse brinquedinho que não pertencia a ele e diz, eu quero esse brinquedo para mim, papai. Eu brinquei com esse brinquedo aqui e agora eu quero ser dono desse brinquedo. Ele diz, então me consegue ela como esposa. Então, o pai dele vai resolver esse problema. O pai dele vai resolver junto com ele esse problema que ele criou aqui. O versículo 5, irmãos, vai falar então de Jacó. Veja que o texto está falando a respeito da filha de Jacó, mas enquanto estava acontecendo todo esse tipo de atrocidade, Jacó estava completamente alheio a tudo isso que estava acontecendo. O texto vai dizer no versículo 5, então, que Jacó soube que Diná, sua filha, fora violada por Siquém. E quando ele soube, os seus filhos estavam no campo com o gado e calou-se, pois, até que voltassem. Vejam só, irmãos, alguém poderia dizer, né, porque eu quero que você perceba isso, que a pessoa em que a Bíblia vai colocar maior responsabilidade por tudo isso que está acontecendo é o próprio Jacó. Alguém poderia dizer aqui, né? Não, mas olha, tá vendo aí, pastor, porque Jacó ele não estava nem sabendo disso. E o fato de um pai não saber o que está acontecendo com a sua família, irmãos, isso daí já revela um outro problema, porque ele deveria estar sabendo o que está acontecendo com seus filhos. Veja que hoje em dia no mundo a gente pode pensar, né? Pastor, a gente vive num mundo em que as crianças elas mexem no celular e elas têm costume de sair para um determinado local e não tem como um pai fiscalizar tudo que um filho está fazendo. Ele não deixa de ser responsável porque ele não tem como fiscalizar tudo. Pelo contrário, o que ele deveria fazer é restringir o acesso que o filho tem ao celular e a ambientes que podem ser perigosos, que o pai não estando lá, aquilo ainda assim não vai ser um local em que a sua filha vai correr perigo. Veja, irmãos, a Bíblia ela fala que os pais eles têm responsabilidade por aquilo que acontece com seus filhos. A Bíblia fala que o marido, irmãos, é muito interessante esse texto e é um dos textos mais terríveis na Bíblia para um homem pensar. Está lá em Gênesis capítulo 18, diz que um marido ele é responsável até mesmo pelos pensamentos da sua mulher. A gente vê lá em Gênesis 18 que Sara, ela não crê em Deus. Deus, ele está falando com Abraão e ele diz, Abraão, daqui a um ano eu vou vir e eu vou visitar a tua família, a tua mulher, e Sara vai gerar e vai dar à luz um filho. E a Bíblia diz que Sara estava ouvindo uma conversa escondida, ela estava fora da tenda, e aí ela vai e sorri. Ela vai e ri. E aí ela ri com incredulidade. A Bíblia diz que ela disse assim, eu já parei até de ter o costume das mulheres, e eu vou ainda ter alegria nessa vida? E aí Deus ele vai repreender Abraão. Ele vai dizer, Abraão, por que a tua mulher não crê? Por que Sara não crê? E se a gente for parar para pensar, irmãos, Abraão não sabia nem que Sara estava ouvindo aquela conversa. E o texto diz que ela sorriu no seu íntimo, ou seja, não foi nem falando, nem rindo com a boca talvez, mas no seu coração ela estava preocupada, ela estava desconfiando de Deus, ela estava incrédula. Aí eu lhe pergunto, se um marido ele é responsável pelos pensamentos da sua esposa, é que quando ele se casou, quando ele se uniu àquela mulher, ela já era uma pessoa pronta. Ele já se casou com uma pessoa que já existia ali há muito tempo, que já vem com uma cultura de família, já vem com costumes, já vem com ideias muito prontas. Ainda assim o marido é responsável por isso. Quanto mais, irmãos, pelos filhos que
os pais eles têm o privilégio de, desde que aquela criança nasce, ou até mesmo antes daquela criança nascer, ele já tem contato ali com ela. Então veja que o fato de Jacó não saber o que sua filha estava fazendo não isenta ele da responsabilidade. Foi Eva, irmãos, quem conversou com a serpente, mas quando Deus apareceu, ele disse: Adão, onde você está? E, irmãos, isso é muito comum entre os homens. Isso é o pecado que desde Adão, é o pecado que todos os homens eles gostam de repetir, que é justamente esse pecado terrível da omissão, de não estarem presentes quando eles deveriam estar presentes. E é muito fácil, irmãos, os homens eles são muito espertos, sabe por quê? Porque eles conseguem realmente chegar e toda vez que um homem vai falar a respeito da sua esposa, de um problema que está no casamento, o homem sempre vai conseguir fazer que a esposa dele pareça mais errada do que ele. É muito fácil, sabe por quê? Porque o homem ele é sempre mais omisso. Ele é sempre mais o que deixa as coisas acontecerem. E aí quando a bomba estoura, irmãos, a mulher ela não aguenta, a mulher ela não fica calada vendo os problemas acontecer, ela não consegue ser igual o homem, omissa. E aí o que acontece? Ela vai e não vai deixar os problemas acontecer, ela vai e não vai aguentar ficar calada e vai falar, e ela vai reclamar, e ela vai pecar. Ela vai pecar justamente porque o seu marido já pecou primeiro, e não fazendo aquilo que precisava ser feito, e não estando presente quando ele deveria estar presente. E por isso que a mulher, ela é muito fácil para o marido dizer, tá vendo, ela me perturba demais, ela faz isso, ela faz aquilo, ela aquilo outro. Porque o pecado favorito dos homens é a omissão. Tudo que um homem quer é ser deixado em paz. Não precisa se envolver com problema nenhum, ele não quer arrumar problema para a vida dele, ele quer ficar quietinho, ele quer sentar no sofá, assistir um jogo de futebol, outra coisa que ele gosta de fazer, e se a casa estiver caindo, se não tirou o lixo faz 2 semanas, se não aconteceu nada que precisava ter acontecido em casa, ele não está preocupado não, para ele está tudo bem, contanto que deixem ele em paz. Por isso que a mulher ela sempre vai sair de errada, irmãos, porque a mulher ela não vai conseguir ser omissa assim dessa forma, e ela vai pecar de outra forma, que não justifica o pecado do homem, não justifica o pecado da mulher, mas explica, né, o pecado que antecede. E aí veja então, irmãos, o que é que Jacó faz aqui quando ele fica sabendo? O que é que você faria se soubesse que sua filha de 15 anos ela foi violentada? O que é que Jacó faz? O texto diz, quando ele soube, os filhos dele não estavam lá, né? Então ele disse, não vou fazer nada, vou esperar os meus filhos chegarem. Não era isso, irmãos, que deveria acontecer aqui. O que deveria acontecer aqui era Jacó deveria tomar uma atitude a respeito disso. Se ele precisava dos filhos, de fato, ele não ia conseguir ele sozinho enfrentar lá todo aquele povo. Se ele precisava dos seus filhos e dos seus servos para ir para a guerra, então que ele fosse atrás dos seus filhos e dos seus servos para ir para a guerra. Porque ele não poderia, irmãos, se omitir ou sua filha foi violentada e ele agir como se não tivesse nada demais acontecido. Foi um problema. Foi como se ele chegou e recebeu a notícia de um servo de, olha, tem uma vaca ali que está atolada, ou uma ovelha se perdeu, ou qualquer outra coisa do tipo. Não, irmãos, foi a filha dele que havia sido violentada e o texto diz que a única coisa que ele fez foi calou-se. Ele calou-se. Então veja que Jacó ele é omisso e por isso que esse pecado terrível aconteceu com a sua filha. Como eu disse, isso não diminui o pecado do homem, isso não diminui também a desobediência da filha de ter saído ali, provavelmente sem a permissão dos pais, querer conhecer o mundo. Mas se Jacó fosse um homem presente, se Jacó fosse um pai presente, esses problemas não teriam acontecido na sua casa. E essa é a grande, irmãos, condenação, se a gente puder falar assim, do homem ele ser responsável pelo seu lar, pela sua família, pela sua casa, ele ser a autoridade do seu casamento. Veja que a gente sempre leva isso para o lado dos direitos, dos privilégios que o homem tem por conta disso, né? Mas veja que isso é um peso que tudo que acontecer na sua casa, ele não vai poder colocar a culpa em nenhuma outra pessoa. Mesmo se foi um pecado que o filho cometeu, mesmo se for um pecado que a esposa cometeu, veja ele como homem, ele como marido, ele como pai, ele é o responsável, Deus colocou ele ali justamente para ele resolver os problemas ali. Não é para ele identificar um problema não. Imagina se você você é dono de uma empresa e você contrata um gerente. Você contrata um gerente para quê? Para ele resolver os problemas que estão lá. Aí você pega um gerente que ele é maravilhoso em perceber os problemas. Chega no final do dia e no final da semana ele vai lhe dizer tudo o que está acontecendo de errado na empresa. Aí você vai perguntar, sim, e o que foi que você fez a respeito disso?
Ele não fez nada. Ele só é bom só em reclamar. Ele só é bom em perceber os problemas. Mas ele não toma nenhuma atitude para resolver nenhum problema. Esse homem não é um bom gerente, irmãos. É uma forma que um marido, mesmo que ele conheça todos os pecados da esposa, um pai, mesmo que ele conheça todos os pecados dos seus filhos, se ele não está fazendo nada a respeito para tratar desses problemas, ele não está servindo para muita coisa nessa família, irmãos. Porque ser um homem traz muitas responsabilidades. Ser um pai, ser um marido, traz muitas responsabilidades para um homem. E a gente está vendo aqui que Jacó não está cumprindo as suas. Ele se calou. E veja como é vergonhoso isso, irmãos. Porque Jacó ficou quietinho. E o que aconteceu? O estuprador e o pai dele foi que vieram ao encontro de Jacó. Veja, aí saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, ouvindo o que acontecera, indignaram-se. E muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Veja, irmãos, essa reação dos filhos de Jacó, era a reação que Jacó deveria ter tido. Como é que um irmão, ele vai conseguir amar uma irmã, se preocupar com ela mais do que um pai se preocupa? Não deveria ser assim, irmãos. Não deveria ser assim. Então, o pai ali, do estuprador, foi falar com a família de Jacó, né? Já não foi mais com Jacó sozinho. E vê que é interessante porque Jacó ficou calado, ele calado ficou, e a justificativa que o texto nos dá, ele esperou os filhos chegarem em casa. Mas agora que os filhos chegarem em casa, ele vai continuar calado, irmãos. Diz então Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorado fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco a terra estará a vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessão. Veja, irmãos, então o pai de Siquém, ele chega para Jacó e ele faz aqui uma coisa que é tentadora, irmãos. A gente for parar para pensar. É uma coisa que é tentadora e é a tentação de todo homem também, junto com o pecado da omissão, irmãos. Vem sempre um pecado ligado a esse pecado, que é o pecado de você ocultar os problemas. Você fazer você fingir que os problemas não estão acontecendo. Porque tratar problemas, irmãos, é muito difícil. Como é que você trata um problema desse? Sua filha foi violentada. Como é que você trata um problema desse? Aí Hamor vem com uma proposta aqui maravilhosa. Diz: olha, meu filho quer se casar com a tua filha. Deixa eles casarem. E aí, irmãos, se Jacó realmente deixar ele casar, aí acabou o problema, né? Ninguém precisa nem ficar sabendo do que foi que aconteceu até aqui. Dá para ocultar, dá para fingir, dá para maquiar aqui o pecado com outro pecado. E aí, então, a tentação é maior ainda, por quê? Porque é como Satanás, irmãos, que chega para Jesus no deserto e ele diz bem assim: olha, você veio aqui para poder tirar esse mundo de debaixo da minha autoridade? Não tem problema, vamos se acertar aqui agora. Se você prostrado me adorar, eu lhe dou o que você veio buscar. O que você veio buscar não foi esse reino? Pronto, eu lhe entrego esse reino. Não precisa negócio de ir para a cruz sofrer, não. Eu lhe entrego esse reino. É o que Jacó também, irmãos, ele não tem a promessa da terra. Hamor está dizendo: olha, eu entrego essa terra. Se a gente se casa, ó, você se casa com minhas filhas, meus filhos se casam com tuas filhas, a gente vai virar uma família só, essa terra aqui vai ser toda tua. Tu vai ter possessão aqui, vai morar aqui, vai habitar aqui plenamente. Então está resolvido o problema. Esse negócio de ficar esperando a promessa, isso pode ser que nunca se cumpra. O avô dele não estava esperando Abraão e não viu essa promessa se cumprir. O pai dele, Isaac, não estava esperando essa promessa se cumprir e não viu ainda. Então ele podia resolver aqui o problema muito mais simples, irmãos. A única questão é que seria um modo completamente pecaminoso de resolver o problema da terra. Porque o objetivo da terra, irmãos, é apontar para Jerusalém celestial. É apontar para a comunhão que nós temos com Deus eternamente. Assim como qualquer outra bênção, irmãos. Que eu e você, a gente desfruta aqui nesse mundo. Não é para a gente se apegar a essa bênção, a esse bem, e achar que aquilo ali é a fonte do nosso prazer e da nossa alegria. Qualquer alegria que a gente sinta aqui nesse mundo, irmãos, é para apontar para uma alegria muito maior que a gente pode sentir em Cristo Jesus. Então, quando eu e você, a gente pega esse mundo e a gente se agarra a ele, ou acha que é aqui que a gente vai se fazer, aqui que a gente vai encontrar o nosso local, e a gente entra nessa disputa que o mundo tem para ver aqui as pessoas que vão conseguir realmente serem vitoriosas aqui, conquistar aqui. Não, irmãos, a gente perdeu completamente o foco de vista. Se as coisas que nós temos não apontam para o nosso relacionamento com Deus, não nos aproximam do Senhor, então que nós percamos tudo o que temos.
para que Cristo seja exaltado na nossa vida. Veja que Jacó, então, ele ouviu essa proposta do pai de Siquém. O que foi que ele falou, irmãos? Nada. A Bíblia diz que ele ficou calado. E aí o próprio Siquém, então, vai falar agora, e disse ao pai e aos irmãos de Diná: achei eu mercê diante de vós, e vos dareis o que determinardes. Majorai de muito dote de casamento, e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. De novo aqui, irmãos, esse Siquém aqui é o que eu disse para vocês lá no começo. Quando ele fala, parece que ele realmente é aquele menino mimado que está acostumado a ter tudo que ele quer. Aqui, o que ele está falando é como se fosse assim: o problema é dinheiro, é? Se o problema for dinheiro, então está resolvido o problema, que eu estou disposto a pagar o dote que vocês pedirem. Vocês podem pedir o dote que vocês quiserem. Vocês podem aumentar muito mais aí o dote. Sabe o que é triste, irmãos, isso aqui? Porque esse desejo de Siquém por Diná é muito parecido com o desejo de Jacó por Raquel. Os irmãos se lembrarem, Jacó, ele trabalhou muito mais do que precisaria ser trabalhado para poder casar com Raquel, porque ele estava doido por ela. De fato, ele não chegou a violentá-la, mas ele estava doido por ela. O texto diz que na hora que ele foi realmente se casar com ela, a forma que ele falou também foi muito parecida com a forma que Siquém fala aqui. Ele disse: olha, me dá logo minha mulher que eu quero ter relacionamento com ela. Foi assim que ele falou para Labão. Eu estou falando de uma forma muito educada, o que realmente ele disse ali na língua hebraica. Mas, irmãos, veja então, ele vai e diz, igual Jacó: majorai o dote, muito, eu estou disposto a tudo, porque eu quero essa jovem. E de novo, mais uma vez, Jacó ele fica calado, irmãos. Jacó ele fica calado. Então, os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, eles é quem vão falar. Versículo 13 diz: então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria a ignomínia, uma vergonha para a gente. Sob uma única condição permitiremos: que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas e tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se porém não me ouvides e não vos circuncidades, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Veja, irmãos, como isso aqui é triste. Sabe por quê? Porque os irmãos aqui de Diná, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles estão falando com maldade, porque eles querem matar aqui esses homens, eles querem se vingar aqui desses homens. Só que se você parar para pensar, o que eles estão falando aqui, está quase tudo certo. Eles dizem, olha, vê se não está certo, eles dizem: a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, dar a nossa irmã para um homem que não faz parte do povo de Deus, para um homem que não tem uma aliança com Deus, isso a gente não pode fazer de jeito nenhum. Isso é verdade, eles não podiam fazer isso de jeito nenhum. Só que eles não estavam preocupados aqui, irmãos, em fazer o que eles deveriam ter feito aqui. Qual seria a atitude correta aqui? Né? Jacó, ele está sendo omisso, e os irmãos de Diná, eles querem se vingar muito além do que aquilo que deveria ser feito. Eles deveriam ter usado essa oportunidade aqui, irmãos, tanto para condenar o pecado desse rapaz aqui e levar ele às autoridades lá de Siquém, e fizesse o que fosse necessário para que ele fosse punido, e também aproveitar essa oportunidade aqui para pregar o evangelho para eles, como eles fizeram aqui, só que de um modo perverso, né? Porque eles não estavam pregando o evangelho, não falaram nada a respeito de Deus, falaram simplesmente do símbolo ali da aliança, mas não falaram do Deus para onde essa aliança apontava. Eles deveriam ter dito: olha, foi um pecado terrível que você cometeu e você merece a morte. E você merece a morte. E vamos ver aí o que é que vai dar pra gente fazer, porque você deve morrer. O pecado que você cometeu, você deve ser morto por isso. Mas como não tem autoridade para tirar a sua vida aqui nesse contexto, a gente pode conversar, entrar num acordo aqui, e não questão de vamos entrar numa aliança aqui e vamos resolver esse problema por debaixo dos panos. Você vai ter que confessar o seu pecado aqui. Você vai ter que expor publicamente o seu pecado, e a gente vai ver aqui, vai conversar aqui para ver o que é que a gente faz com você. Mas a preocupação que eu estou dizendo de você conversar o seu pecado não é para você casar com minha irmã, não. É para
esse pecado que você cometeu, que vai lhe conduzir ao inferno, você possa ser perdoado por ele, independente se você vai casar ou não com minha irmã, independente se você vai ser morto ou não. Seu maior problema não é que você merece a morte por esse pecado. Seu maior problema é porque esse pecado revela quem você é. E quem você é faz com que você mereça a condenação eterna pelos seus pecados. Não só por esse, mas por todos os pecados que você já cometeu na sua vida. Mas não, irmãos, a ideia deles, o desejo deles era de matar ali todos aqueles homens. E eles fazem, então, conseguem convencer eles de praticarem o sinal da circuncisão, que quando uma criança faz isso, irmãos, ao 8º dia de nascido, é uma coisa muito saudável. É um momento, quando a criança faz 8 dias de nascido, é quando ela já está coagulando o sangue de tal modo que esse ferimento, assim, essa microcirurgia que vai ser feita no órgão sexual masculino, não vai fazer com que a criança morra. Mas quando já é um homem adulto, é uma cirurgia que já é muito, muito mais delicada e necessita um tempo longo de repouso. E principalmente o 3º dia era o dia onde o homem ia sentir uma dor mais forte, ia se sentir mais fraco e não ia ter condições de puxar uma espada para ir para uma guerra. E aí então o texto vai dizer que eles se agradaram aqui, né? O Amor e o seu filho Siquém se agradaram daquilo que os irmãos de Diná falaram. Disse, a gente estava querendo dar muito dinheiro. A gente quer dizer que só precisa circuncidar aqui vai resolver esse problema? Então tá tudo certo. E eles então falaram, convenceram todas aquelas pessoas daquela cidade de fazerem também o sinal da circuncisão. E o texto vai nos dizer isso, irmãos. Vai dizer, olha, eles vão convencer aqui, dizer, olha, esses homens são pacíficos para conosco, vamos habitar na terra junto com eles, a terra é espaçosa, vamos poder casar com as filhas deles, eles casam com as nossas também, a gente vai herdar tudo que eles têm, né? Jacó já tem uma grande propriedade, então a gente vai poder herdar tudo que ele tem, vai ser muito bom para a gente. E ele então convence aqueles homens ali, e o texto diz que eles convenceram aquele homem, irmãos, é muito interessante, porque o jovem Siquém, o texto nos diz que era o jovem mais honrado da casa de seu pai. Veja que loucura, irmãos. O estuprador, o texto nos diz que é o homem mais honrado, da casa de seu pai. Vejam só, irmãos. Então, o texto vai nos dizer que ao 3º dia, versículo 25, 3º dia, então eles vão lá para cometer esse assassinato, essa chacina, essa vingança deles. E eles vão lá e vão matar todas as pessoas que estão ali, todos os homens, na verdade. Todos os homens que podiam sair, que tinham se circuncidado, eles mataram eles. Os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, que eram justamente 2 irmãos, que eram não apenas por parte de pai, mas também por parte de mãe, irmãos de Diná. Tinham outros irmãos, mas foram esses 2 aqui que cometeram essa chacina, irmãos. Eles, cada um tomou a sua espada. Talvez eles possam ter pedido a ajuda de algum servo deles, ou servo do pai dele também, mas eles foram os únicos 2 filhos de Jacó que participaram disso. E eles então mataram todos os homens ali da cidade. Passaram também o fio de espada a Ramor e ao seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram com ela. E aí veja, irmãos, o texto diz que 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles foram lá e mataram todos os homens lá. Ou seja, só 2 que são sanguinários e são violentos, né? Mas o texto nos diz, irmãos, que agora os outros filhos de Jacó também, os filhos de Jacó, foram lá e a gente não mata, mas ficaram lá um bocado de coisa dando sopa, um bocado de despojo, um bocado de bens ali desses homens mortos, vamos pegar tudo e vamos levar embora. E aí uns mataram e outros fizeram a coleta ali de tudo aquilo que foi deixado para trás. E aí então levaram deles bois, rebanhos, jumentos, tudo que havia na cidade e no campo, levaram as mulheres cativas e também os meninos, tudo. E irmãos, por que foi que isso aconteceu? Porque foi que eles cometeram esse pecado terrível. De novo, a gente vai diminuir o pecado deles? Não. Tem como você defender e justificar alguém que usa inclusive a aliança do Senhor? Você toma o nome de Deus em vão para fazer uma chacina e matar tantos homens assim? É claro que não tem como você fazer isso. Por outro lado, irmãos, se Jacó, quando ele soube daquilo que tinha acontecido com sua filha, ele tivesse tomado a frente, ele tivesse tomado a liderança, ele tivesse buscado resolver o problema, será que os filhos de Jacó não iam se sentir já vingados ou por satisfeito com que o pai tomasse uma decisão e fizesse aquilo ali em relação ao que aconteceu com a irmã deles? Mas como eles viram uma omissão por parte do pai, e veja que essa omissão aqui é tão terrível, irmãos, porque isso mostra a rachadura, a diferença que Jacó fazia entre
os filhos de Lia e os filhos de Raquel. Se tivessem feito isso, irmãos, com uma filha de Raquel, talvez a atitude de Jacó seria outra. Mas não. Ele foi omisso e por isso os seus filhos cometeram pecados terríveis. Ele foi omisso, fez com que a sua filha se perdesse pelo mundo. Ele foi omisso e fez com que os seus filhos eles se tornassem assassinos. E aí, finalmente, Jacó vai falar, irmãos. Finalmente, Jacó vai falar. E o que é que Jacó diz, irmãos? Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim, e eu serei destruído, eu e minha casa. Quando Jacó fala, irmãos, era melhor que ele tivesse ficado calado. Porque realmente os seus filhos cometeram um pecado terrível. Mas veja, quando ele fala aqui, ele não está preocupado em tratar o coração dos filhos dele. Está preocupado em fazer os filhos dele se arrependerem do pecado deles, porque eles fizeram um mal grandioso contra um povo, muita gente aqui inocente, irmãos. Porque se a gente for a rigor, quem tinha cometido o pecado foi um só homem. Se fosse para tirar a vida de alguém, realmente deveria ter pago com a vida esse rapaz aqui, era só esse Siquém. Mas nem o pai dele, nem nenhuma outra pessoa deveria ter pago pelo pecado dele. Mas os filhos de Jacó mataram todos eles. Se Jacó tivesse tomado uma atitude contra um rapaz, talvez eles não tivessem feito nada disso. E a resposta, então, dos irmãos de Diná, dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, é: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Veja, irmãos, o texto termina mostrando uma hostilidade que havia aqui entre Jacó e esses filhos. Veja que essa hostilidade aqui, irmãos, ela só vai crescer e vai chegar ao ponto que esses filhos de Jacó vão querer matar o seu próprio irmão José e vão acabar vendendo ele como escravo, justamente por conta da omissão de Jacó em amar os seus filhos, em se preocupar com todos os seus filhos, mas porque ele escolheu uma esposa para amar, um filho para amar, né, que não deveria ter várias esposas, mas já que tinha, deveria ter amado as duas e amado os seus filhos todos. Ele fez com que um irmão odiasse outro e todas as questões que vão acontecer, problemas familiares de Jacó. Só que se a gente parar para pensar, irmãos, veja que Jacó ele já aprendeu isso com o pai dele, né? Porque Isaac também foi um pai que tinha preferência, né? Ele amava mais Esaú do que Jacó. E Jacó acaba reproduzindo o pecado do seu pai. E os seus filhos aqui acabam reproduzindo o seu próprio pecado, que é o pecado de querer resolver do seu jeito. Foi isso que Jacó fez a vida toda, irmãos. Ele tentou resolver do jeito dele sempre, todos os problemas que apareciam, em vez de confiar no Senhor. Porque pode parecer fraqueza, né? A gente olha esse texto e uma parte de nós, irmãos, quer dizer, tá certo mesmo, esses caras aqui, bem feito aí para esse povo todinho. Quem mandou? Quem mandou? Só que, veja, irmãos, é um coração que não confia em Deus. Que quando eu e você, a gente precisa resolver os nossos problemas do nosso jeito, ao invés de confiarmos no Senhor e buscarmos resolver do jeito de Deus os nossos problemas, isso mostra que a gente não acredita em céu e inferno. Isso mostra que a gente não acredita em Deus. Porque se a gente olhar, irmãos, e parar para pensar na condenação eterna que os ímpios já vão sofrer por conta dos seus pecados, eu e você, a gente deve buscar que eles sejam punidos aqui na terra também, mas não do nosso jeito, não do jeito carnal. A gente deve confiar que, se a justiça não for feita aqui pelos homens, ela vai ser feita por Deus no último dia de toda forma. Interessante aqui nesse texto, sabe por quê, irmãos? Porque a gente imaginava agora que a vida de Jacó ia ser tranquila, porque ele já enfrentou o seu sogro, ele já enfrentou seu irmão, que era o seu maior inimigo, ele já enfrentou até Deus. Aí parece que agora Jacó vai aprender, agora vai viver uma vida nos caminhos do Senhor plenamente. Mas de novo, irmãos, como eu sempre digo, Jacó, ele se parece demais conosco. Ele se parece demais conosco. Até mesmo nesse texto aqui, odioso, talvez o texto em que eu e você, a gente menos queria se parecer com Jacó. A gente é assim como ele também. Omissos. E que cada omissão nossa, irmãos, acaba criando um problema maior, problemas que, no final das contas, eu e você, nós não temos como resolver. Como que Jacó resolve esse problema aqui agora, irmãos?
humanamente falando. Veja que se nós olharmos para dentro do nosso coração, nós vamos perceber que os problemas que nós temos, os problemas que nós criamos, os problemas que nós somos, não tem como nós resolvermos ele na nossa própria força. E é por isso que esse texto aqui, irmãos, ele foi escrito para que eu e você, assim como Jacó, que por conta da maldade de Jacó, os seus filhos sofreram, tanto Diná como os seus filhos que se tornaram assassinos, a gente possa olhar para um outro filho de Jacó, um outro descendente de Jacó, que ao invés de resolver os problemas da maldade humana com chacina e assassinato, ele deu a sua própria vida e morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Que é o único local para onde eu e você a gente deve se voltar, irmãos, onde nossos olhos devem estar fitos, onde o nosso coração vai encontrar descanso, é na cruz de Cristo. Porque, diferente da forma que eu e você, a gente sempre vai querer resolver os nossos problemas, ou com a omissão de Jacó, ou passando do ponto, como os filhos de Jacó. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina que é Deus, e somente Deus, que pode resolver os nossos problemas. E o nosso maior problema não é porque eu e você a gente precisa conhecer o mundo, como a filha de Diná queria. O nosso maior problema não é porque eu e você a gente precisa se vingar, a gente precisa que o nosso inimigo seja castigado. Nosso maior problema é que o nosso coração precisa ser transformado, para que eu e você a gente possa viver como Jacó já deveria estar vivendo, depois que se tornou Israel, depois que se encontrou com o Senhor verdadeiramente. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos então, irmãos, cantar o Salmo número 2, em louvor ao nosso Deus, em resposta à palavra